Nós te agradecemos, Deus, por mais oportunidade de estar na tua casa, juntos como igreja, em comunhão. Nós te agradecemos pelo cuidado, por todo o amor que o Senhor tem conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixa, supre todas as nossas necessidades. E nós estamos aqui para te louvar e te engrandecer. Recebe esses dízimos e ofertas, Pai, aqui na tua igreja, que eles possam ser usados da melhor forma possível, sempre para engrandecer o teu reino. Nós te agradecemos por tudo, muito obrigado por essa noite, por mais uma noite aqui na tua casa, em meio a todas as dificuldades. Nós estamos firmes, graças ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona. Essa é a nossa oração, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Nessa noite nós podemos ter a certeza de que nós temos um Deus a quem nós podemos clamar, que nós podemos pedir socorro, que nós podemos nos render aos pés de Jesus. E se estiver passando alguma dificuldade, algum problema, que as pessoas nem ao certo sabem o que é que você está passando, você pode ter certeza que você pode se entregar a Jesus e se render aos pés de Jesus, se entregar a Ele a sua vida, explicar a Ele as suas dificuldades, os seus problemas. Eu tenho certeza que Ele vai lhe ouvir e vai escutar o seu clamor. Que nessa noite você possa fazer dessa canção a sua oração de entrega, a sua oração para você entregar a sua vida a Jesus e entregar os seus problemas a Ele. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Deus, Pai querido e amado, nós estamos aqui, ó Pai, nós estamos aqui rendidos aos Teus pés. Paizinho, nós estamos te clamando, ó Pai, que o Senhor venha estar sendo conosco. Derrama, ó Pai, a Tua graça. Derrama, Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Paizinho querido, perdoa, Deus, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, porque nós somos sim pecadores, ó Pai, mas nós não queremos permanecer no pecado, Deus. Paizinho querido, cuida de nós, transforma o nosso coração, Deus, cuida das nossas famílias, cuida, ó Pai, da nossa igreja, que o Senhor venha estar se fazendo presente nas nossas vidas. Abençoe, Paizinho, o pastor que vai trazer, ó Pai, a ministração, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através do seu servo. Usa, ó Pai, o pastor Gessé, para que ele possa estar trazendo a Tua palavra aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, aprender e praticar, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor possa estar sendo o centro das nossas vidas todos os dias. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que está aqui essa noite. Que essa noite, ó Pai, o Senhor possa transformar os corações. Que pessoas, ó Pai, venham estar sendo libertas pelo poder da Tua palavra, Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, Igreja Batista Alvorecer. Deus é bom? Não ouvi. Deus é bom? Glória a Deus. Aleluia. Palmas é para Ele, viu? Não é para mim. É para o Senhor. Por isso, não tenha nenhuma vergonha, nenhum receio. Não é proibido louvar a Deus através do cântico, através de palmas, aplaudir ao Senhor. Nunca foi proibido, é bíblico. Abra sua Bíblia no mesmo texto, Daniel capítulo 2. Mas enquanto você procura, eu quero dar um recado para os homens da igreja, os homens. Eu ia pedir para você ficar de pé, mas eu não vou pedir. Olha, você é coluna da igreja, você é homem. Vocês são as colunas da igreja. Vocês não podem envergar, nem podem quebrar. Se vocês quebrarem, a igreja sofre. Os homens, vocês são sacerdotes do lar. Não esqueçam disso. Deus colocou você no seu lar para você guiar a sua família. Por isso, você precisa estar de pé. A nossa reunião nos 3 grupos chegavam a 50. Agora nós temos uma reunião com 12. Aonde estão os homens? Na terça-feira, aonde estão os homens? Não tem mais nenhum desejo de estarmos reunidos? De estar como igreja compartilhando? Onde está você? E você que está em casa? Você que está com a sua família bem acomodado em casa? Amanhã, os seus filhos vão querer estar na igreja. Ou amanhã você vai querer trazer seus filhos para a igreja e eles não virão mais. Você amanhã vai querer trazer a sua família para a igreja e eles não virão mais. Porque você está caído. Você está de joelhos, não diante de Deus.
está de joelhos diante desse vírus, diante da preguiça, diante do inimigo. Por isso, acordem, homens que estão presentes e aqueles que estão em casa, acomodados, deitado na sua rede ou deitado no seu sofá. Você precisa trazer a sua família, guiar a sua família nos caminhos do Senhor. Daniel 2. Os versos do 31 ao 35 é o mesmo texto. Olha, você vai aprender, você vai decorar esse texto. Toda vez que você se deparar com ele, você vai falar assim: eu sei de tudo que está escrito aí. Diz o seguinte: tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Vamos orar? Orar pela palavra. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque apesar de tudo, apesar desse vírus, do uso dessa máscara, apesar, Deus, das proibições, nós estamos aqui na tua casa, Deus. Nada tem nos impedido de te servir, de estar em comunhão como igreja, de estarmos juntos como irmãos, Pai. Por isso, Deus, nós te louvamos por cada um daqueles que ainda estão de pé, Deus. Te louvamos por cada um daqueles que estão com a sua convicção firmada no Senhor, que estão aguardando, Deus, a tua volta, firmes, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que está conosco todos os dias, que nos livra das tentações e provações. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, e esta é a nossa oração, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouco sobre dois reis. Dois reis. E vamos usar o seguinte tema: reis pagãos que têm sonhos a favor do povo de Deus. Tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre dois reis que não tem nada a ver com Deus, muito pelo contrário, reis que perseguiram o povo de Deus, o rei Faraó, o rei do Egito, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Por isso você deixa a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 2, e também deixa a sua Bíblia aberta, você marque Gênesis 41, a partir do primeiro versículo. Fique com esses dois livros abertos, Gênesis 41 e e Daniel 2. Por quê? Nós vamos fazer uma pequena comparação entre esses dois reis que viveram em uma época distante. Eles viveram em uma época de milhares de anos, de um para o outro. E os dois se comportaram da mesma forma. Deus usou os dois da mesma forma e com os mesmos objetivos.
Se você perceber, em Gênesis 41, no primeiro versículo, diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Certa vez eu falei para os irmãos que toda vez que você lê um texto e ele fala alguma coisa assim, olha, passados 2 anos completos. Mas passados 2 anos de quê? Nós precisamos ir lá no contexto, ir lá na história anterior, para a gente entender o que ele está dizendo. Aqui, nessa história, já se passaram 2 anos que o copeiro e o padeiro de Faraó foram libertos. Vocês lembram que tanto Daniel como o copeiro e o padeiro de Faraó, eles estavam presos, condenados em uma masmorra. E lá naquela prisão, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E Daniel interpretou o sonho, ou os sonhos dos dois. E os sonhos dos dois foram realizados. O padeiro, ele foi liberto da prisão e foi morto, foi enforcado por Faraó. E o copeiro voltou a servir ao rei no palácio. Mas você que conhece a história, vocês sabem que Daniel, ou José, estou falando aqui de Faraó, José disse ao copeiro, porque o padeiro, ele sabia que o padeiro ia morrer. Ele disse ao copeiro: lembra-te de mim quando você estiver servindo ao rei. Fala ao rei por mim. Pede misericórdia ao rei por mim, porque eu quero sair deste lugar. José era inocente, vocês sabem disso. José estava preso por uma denúncia, uma infâmia. A mulher de Potifar fez uma denúncia falsa contra ele, e ele era inocente. E José não queria ficar naquela prisão, naquele sofrimento, naquele buraco. E ele pediu ao copeiro: lembre-se de mim. Mas você sabe o que aconteceu? O copeiro não lembrou-se de José. Por isso o texto diz que 2 anos depois, se passaram 2 anos, e o copeiro esqueceu de José lá na masmorra. O copeiro esqueceu de José lá na prisão, e o copeiro fez uma amizade com ele lá. Deus falou ao copeiro através de José, mas ele esqueceu do seu amigo lá na prisão. E o que nós aprendemos logo no início dessa história é que quando nós estamos na situação de José, presos em alguma coisa, os nossos amigos podem nos esquecer. Quando nós estamos presos a uma situação difícil, presos a uma necessidade, presos a uma fome, a um desemprego, a uma enfermidade, presos em um hospital, quando nós estamos em uma masmorra, numa situação crítica, algumas pessoas esquecem de nós. Os nossos amigos esquecem de nós. Os nossos familiares esquecem de nós. Talvez os nossos pais esquecem de nós. Mas uma coisa nós aprendemos aqui, no começo desse texto: Deus não esqueceu de José. Olha, teus amigos podem esquecer de você. Quando você estiver passando um aperto, o teu amigo pode esquecer de você. Quando você estiver passando um aperto, os teus parentes podem esquecer de você. Mas Deus não esquece, a tua igreja esquece, os teus irmãos esquecem, o teu pastor esquece, mas Deus não esquece de você. Deus lembrou-se de Faraó, ou Deus lembrou-se de José. Deus lembrou-se de José e deu um sonho a Faraó.
E esse sonho que Deus deu a Faraó, ele tinha 3 objetivos claros. Você pode encontrar mais. Mas de cara, nós encontramos aqui com muita clareza 3 objetivos. Através de um sonho que Deus deu a um rei ímpio. Um rei que não reconhecia e não conhecia Deus. O primeiro objetivo do sonho de Faraó era libertar José da prisão. Esse foi o primeiro objetivo. Deus queria tirar o seu servo de lá, da prisão, do cativeiro. E Deus deu um sonho a Faraó para que isso acontecesse. E Deus libertou ele de lá. Porque a Bíblia diz que quando o rei teve um sonho e ninguém interpretou, aí sim. Aí o copeiro lembrou-se, 2 anos depois que Deus interferiu, depois que Deus deu um sonho a Faraó, o copeiro lembrou-se de José e o apresentou a Faraó. Deus não esquece. Mas teve outro objetivo. Aquele sonho que Deus deu a Faraó teve um segundo objetivo. Foi realizar o sonho que Deus colocou no coração de José. Vocês lembram? Quando José era adolescente, 16, 17 anos, Deus colocou um sonho no coração dele. E José contou o sonho. José não entendia, ele disse que eles estavam cortando capim, e os feixes dos seus irmãos se curvavam sobre o feixe de José. E ele disse que o sol, a lua e as estrelas também se curvavam diante dele, mas José não entendia nada. Ele contou para os seus pais ficaram pensativos e guardaram aquilo em segredo, sem saber o que estava acontecendo. Contaram para os seus irmãos, e os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. E agora, Deus colocou um sonho na cabeça de Faraó para fazer com que o sonho de Deus, o sonho que Deus colocou no coração de José, fosse realizado. Olha, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até esquecer. Lá no passado, talvez Deus colocou um sonho no teu coração, quando você era jovem. Deus colocou um sonho no teu coração, e naquela época você procurou entender, e hoje você nem lembra mais. Você nem lembra mais desse sonho. Talvez, olha, eu tenho absoluta certeza que quando José estava naquela masmorra, ele nem lembrava. Vocês acham que José ia lembrar do sonho que ele teve quando era adolescente, e ia juntar aquele sonho e comparar com tudo aquilo, com a venda, com a sua escravidão, com a sua prisão? José nem lembrava do sonho. Os irmãos de José, muito mais, os pais de José, eles achavam que ele estava morto. Mas Deus lembrou e começou a trabalhar para que os sonhos de Deus se cumprissem na vida de José. Deixa eu te falar uma coisa. De repente os sonhos de Deus começam a se cumprir na tua vida e você não está nem percebendo. De repente você está dentro dos sonhos de Deus e você não lembra que isso que está acontecendo contigo, Deus te falou lá atrás. Lá no passado Deus colocou isso no teu coração, Deus te anunciou isso de alguma forma, e Ele está se cumprindo agora.
Ou talvez você já tenha um sonho há muito tempo que Deus colocou no teu coração, mas ainda não se cumpriu e você está desanimado, você está decepcionado, porque o que foi que aconteceu? Tantos anos se passaram e esse sonho ainda não se cumpriu na minha vida. E eu te digo, aguarde, espere. Porque Deus usa qualquer pessoa, Deus usa até um rei ímpio, Deus usa um governador, um presidente, Ele move o mundo para que os sonhos dEle se realizem no teu coração, na tua vida. Aconteceu com José. Eu estou falando de um fato que aconteceu. Terceiro objetivo do sonho de Faraó. Terceiro, Deus queria salvar o seu povo da morte certa. Vocês lembram do sonho de Faraó? A Bíblia diz que Faraó sonhou que estava à beira do Nilo e subiam do rio 7 vacas, gordas e formosas, e elas começavam a pastar nos carriçais. Mas depois subiam do rio 7 vacas, feias e magras, e elas comiam as vacas gordas, engoliam as vacas gordas, e elas continuavam magras e feias. E Faraó dormiu. Mas não, Faraó acordou. E depois ele dormiu, foram 2 sonhos. E quando ele dormiu, ele sonhou com uma haste saindo 7 espigas de milhos. Um milho bonito, espigas cheias. E logo depois saía da mesma haste 7 espigas feias, desdentadas. E aquelas 7 espigas feias, sem milhos, elas consumiam as espigas cheias e bonitas, e elas continuavam feias. E Faraó acordou, e ele não sabia o que estava acontecendo. E o terceiro, por isso que o terceiro objetivo de Deus no sonho de Faraó era libertar o seu povo, não o povo, mas o seu povo. Eu falo de Jacó, porque Jacó, ele trazia no seu sangue, ele era descendente de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, e a promessa de Abraão foi transferida para Jacó. E naquela época a terra ia passar por uma grande seca, por uma grande fome, por uma grande morte, e nós não sabemos se eles iam escapar. Deus deu um sonho a Faraó para que o seu povo escapasse de uma morte certa. Olha, irmãos, Faraó ou José foi um tipo de Cristo. José foi um homem de Deus, um homem que Deus usou para salvar um povo da fome, salvar um povo da morte. E Deus usou Faraó para isso. E eu te digo, o objetivo que Deus tinha na vida de José, Ele tem também na tua. Olha, Deus, nós não somos chamados e escolhidos por Deus sem nenhum objetivo, gente. Se você acha que está aqui à toa, se você acha que é crente porque você quer, se você acha que Deus te chamou sem nenhum motivo, você está totalmente enganado. Você não sabe nem por que você é salvo. Deus nos salvou e nos chamou porque Ele tem um objetivo na minha e na tua vida. O que você precisa é procurar esse objetivo que Deus tem na tua vida. O que você precisa é perguntar a Deus, por que Deus te salvou? Ele te salvou para alguma coisa. Ele te salvou porque Ele tem um propósito. E você precisa saber qual é o propósito de Deus na tua vida. Sabe um fato importante?
é que os sonhos que Deus coloca no nosso coração não são vazios. Nós, na semana passada, nós vimos algumas teorias sobre sonhos. E essas teorias sobre sonhos são teorias humanas que falam sobre sonhos humanos. Mas os sonhos de Deus não são teorias, não são vazios, não são sem sentidos. Os sonhos de Deus não servem para realizar os nossos desejos reprimidos. Os sonhos de Deus na nossa vida têm propósito, têm objetivo. E quando Deus promete por palavra, por leitura, quando Deus promete por sonhos, Ele faz, porque Deus cumpre com aquilo que Ele promete. Não esqueça disso. Mas Nabucodonosor teve um sonho. E nós falamos que íamos comparar os dois sonhos. Faraó teve um sonho, Nabucodonosor também teve um sonho. Daniel, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho nós já lemos, está aqui. Ele disse que estava em pé. E lhe apareceu uma estátua, grande, imensa e terrível. Feia, terrível é feia, assustadora. Essa estátua imensa, enorme, tinha a cabeça de ouro fino, o peitoral de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. E esse sonho de Nabucodonosor também tinha 3 objetivos. Agora eu estou em Daniel capítulo 2. Primeiro objetivo do sonho de Nabucodonosor. O primeiro era dar honras a Daniel. Olha, o povo de Deus estava sendo cativo na Babilônia, mas Daniel era fiel. O povo de Deus estava sendo cativo, pagando pelos seus pecados, pelos seus erros. Estavam lá sofrendo como consequência dos seus erros, mas Daniel era fiel. Daniel era homem de Deus. Ele sofria junto de um povo, mas ele não merecia. Ele não estava ali por causa dos seus pecados. E Deus honra. Deus honra os seus servos fiéis. Mesmo que eles sofram, Deus honra. Mesmo que eles sejam presos, Deus honra. Mesmo dentro de uma masmorra, Deus honra. E o primeiro objetivo do sonho de Nabucodonosor era destacar Daniel em meio a um grande império. O império babilônico era enorme. E Deus queria apresentar Daniel àquele grande império. Deus queria fazer Daniel conhecido naquele grande império. Olha, nós habitamos em um mundo grande. Nós moramos em um país imenso. Nós vivemos em um estado, em uma cidade grande, uma população imensa. Mas se você é servo de Deus e é fiel, Deus mostra, Ele destaca você em meio a essa grande população. Deus mostra ao povo quem você é.
Deus honra você diante dos reis, diante do presidente, diante dos governadores. Deus honra você diante dos deputados, diante dos senadores. Deus honra você no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Deus te dará honra se você for fiel. Porque Deus fez isso com Daniel. Tornou-lo conhecido. Disse: aqui está o meu servo. Segundo objetivo do sonho de Nabucodonosor: tirar a arrogância de um rei tirano. Primeiro objetivo foi dar honra ao seu servo. E o segundo foi derrubar um rei cruel. Tirar a arrogância de um rei perverso. Olha, Nabucodonosor foi um dos maiores imperadores do mundo. Vocês lembram? Ele era representado pela cabeça de ouro da estátua. Cabeça de ouro. Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Um imperador famoso, conhecido, um imperador arrogante, um dos imperadores mais tiranos, mais perversos, mais cruéis. Esse homem, ele tinha tanta autoridade no seu império que ele tornou-se um deus. Ele era venerado como um deus. O povo adorava ele como um deus. E Deus, nesse sonho que deu a ele, Deus estava mostrando a ele quem era Deus. Deus estava mostrando a Nabucodonosor que ele ia se ajoelhar diante de um Deus. E que ele não era ninguém. Eu estava pensando, quando preparava essa palavra, eu estava pensando nesse vírus que está indo embora, viu? Dentro de pouco tempo nós vamos ter uma vacina. E esse vírus colocou muita gente de joelhos. O diabo usou esse vírus para derrubar muita gente. E para começar, ele colocou de joelhos esses homens que acham que presidem os maiores países e eles acham que são donos do mundo. O vírus colocou eles de joelho. Esse vírus colocou de joelhos os políticos ricos, arrogantes, donos de si. Se acham deuses. O vírus colocou eles de joelho, mas colocou também muitos crentes de joelho. A igreja vai ser outra depois desse vírus, porque ele derrubou muitos crentes. Ele está deixando muitos crentes no chão, não somente de joelhos, mas deitados, prostrados no chão. Muitos vão perder o que Deus tinha preparado para eles por causa desse vírus. Mas Deus não usou vírus. Deus usou um sonho para mostrar a Nabucodonosor que ele ia se dobrar diante dele. Mas tinha o terceiro objetivo, o sonho de Nabucodonosor. E o terceiro objetivo era anunciar a vinda do Messias. O terceiro objetivo era anunciar a vinda de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando o rei via aquela grande estátua, uma pedra cortada sem mãos, sem o auxílio de mãos humanas, aquela pedra, e a pedra bateu nos pés de barro e derrubou a estátua. E a Bíblia diz que aquela estátua caiu e virou pó. E aquele pó foi levado pelo vento e jamais foi vista. Mas a pedra que derrubou a estátua, ela cresceu, tornou-se uma montanha e continuou vista.
Jesus era pedra. Jesus é a pedra. A pedra que derrubou a estátua, a pedra que derrubou os impérios, a pedra que destruiu todos os impérios representados naquela estátua. Uma pedra que não teve auxílio de mãos humanas. Uma pedra que veio para dar cabo a toda crueldade, a toda arrogância do reino de Nabucodonosor e tornar-se um reino eterno. Jesus. Jesus. Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra a qual nós devemos nos prostrar diante dele. E não os impérios. 2 reis viveram em épocas diferentes, com sonhos parecidos. De Faraó para Nabucodonosor se passaram milhares de anos. E Deus usa os 2 reis perversos e cruéis com os mesmos objetivos. Ainda em Gênesis 41, ainda no verso 8, diz que quando Faraó acordou, depois do sonho, ele acordou com o espírito perturbado. Diz assim o texto: Faraó teve um sonho de manhã, e de manhã achou-se ele de espírito perturbado. Lá em Daniel 2:1, diz que após o sonho, Nabucodonosor também acordou com seu espírito perturbado. Os 2. Mas, se nós avaliarmos esses 2 sonhos, eu acredito que é comum a gente sonhar e acordar de manhã perturbado. Tem alguns sonhos que acontecem conosco e nós acordamos sem sono. Nós acordamos assustados, sem saber o que fazer. Isso acontece conosco nos dias de hoje. Mas o texto diz que os 2 reis, eles tiveram o mesmo procedimento. Os 2 consultaram feiticeiros para que interpretassem seus sonhos. Os 2. Faraó no passado e Nabucodonosor depois. Lá no versículo, ainda no versículo 8, diz que Faraó, ele mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 2, diz que o rei mandou chamar os magos, encantadores e feiticeiros, para que declarasse ao rei os seus sonhos, mas ninguém tinha que o interpretasse. Ou seja, o povo, olha, os reis, todos os reis tinham em seus palácios esses homens sábios, magos, encantadores, feiticeiros. E esses homens, eles viviam dentro do palácio com toda a regalia, comendo do bom e do melhor, com todo o conforto. Viviam gordos lá no palácio, apenas para isso. Apenas para responderem ao rei um fato desse. Quando o rei precisasse deles diante de um fato desse, e a Bíblia diz que eles não souberam interpretar o sonho nem de Faraó, nem de Nabucodonosor. Mas um fato importante é que o povo continua do mesmo jeito. O povo continua tendo sonhos e continua buscando feiticeiros, macumbeiros, umbanda, mesa redonda, espíritas, para interpretar os seus sonhos. Hoje,
hoje. Faraó fez lá no passado. Nabucodonosor fez depois de milhares de anos e hoje o povo continua fazendo, hoje. E não são somente pobres, mas ricos. Nós temos feiticeiros e macumbeiros em todas as classes da sociedade e o povo os procura. E eles enganam o povo como enganavam no passado. Eles não sabem interpretar nada da mesma forma como não sabiam no passado. O povo continua sendo enganado hoje. Um não lembrava do sonho e nem lembrava também do outro. Um lembrava do sonho, Faraó lembrava do seu sonho, Nabucodonosor não lembrava. Os feiticeiros não interpretaram o sonho de quem lembrava e nem interpretaram do outro que não lembrava. Isso também é um fato comum. Nós temos sonhos e alguns nós lembramos quando acordamos. Mas outros nós acordamos e não lembramos. Eu não sei se eu falei para vocês, mas falaram para mim uma vez que se eu ficasse acordado 3 minutos memorizando o sonho, eu não esqueceria quando acordasse de manhã. Eu contando para alguém, olha, eu tenho sonhos e de manhã eu não lembro. Ele disse, pastor, se você, após o sonho, acordou, se você ficar 3 minutos memorizando, pela manhã você não esquece. Eu fiz isso várias vezes. E deu certo. Deu certo. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho, tirou o sono, ele não dormiu mais, e de manhã ele não lembrava do seu sonho. Essa teoria não deu certo para Nabucodonosor. Eu já quero estar encerrando, dizendo para vocês que tanto Faraó como Nabucodonosor consultaram os feiticeiros e eles não interpretaram o sonho. Vocês lembram? Os feiticeiros disseram a Nabucodonosor, o rei está pedindo algo demais, difícil demais, nenhum rei na terra nunca pediu, eu não posso interpretar um sonho que o rei não sabe, porque existia essa diferença entre os dois sonhos. Faraó, ele acordou lembrando do seu sonho com todos os detalhes. Ele contou a José o sonho com todos os detalhes sobre as vacas e sobre as espigas de milho. Só que Nabucodonosor não lembrava do seu sonho. Ele queria saber qual foi o sonho que ele teve. E os magos, encantadores e feiticeiros disseram a ele, não dá para interpretar um sonho. O Senhor fala para mim qual foi o sonho que eu interpreto. Só que lá, Faraó disse qual era o sonho e eles não interpretaram o sonho. O que nós aprendemos aí? Quando Deus coloca um sonho no teu coração, não procura ninguém para interpretar, porque somente Deus faz isso. Somente Deus faz isso. O sonho que Deus coloca no teu coração, só Ele sabe. Não procura pastor, não procura irmão, não procura parente nem amigo. Não conta o teu sonho, querendo que o teu irmão, que o teu parente, que o teu amigo, que o teu pastor quer interpretar ele para você. Se ele é de Deus, somente Deus. Daniel disse isso. José, quando foi falar com o faraó, José disse ao rei, olha, não sou eu, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai dar a interpretação desse sonho ao rei. É Deus, não sou eu.
Quando Daniel apresentou-se diante de Nabucodonosor, Daniel disse a ele: o sonho que o rei teve, nem encantadores, nem magos, nem caldeus, nem sábios, nem feiticeiros, nenhum homem na terra pode interpretar esse sonho, porque ele veio de Deus, e somente Deus tem a interpretação dele. José e Daniel estavam certos, os feiticeiros estavam errados. Olha, os falsos profetas, eles sabem que são mentirosos. Os feiticeiros sabem que são mentirosos. Eles sabem, os macumbeiros, eles sabem que são mentirosos. Eles enganam o povo. Conduz o povo ao erro. Somente Deus. Somente Deus interpreta os sonhos que Ele coloca no nosso coração. Somente Deus. Eu quero concluir. Eu quero concluir lembrando aos irmãos que José, ou que o copeiro esqueceu de José. Vocês lembram? Falamos há pouco tempo. O copeiro esqueceu do seu amigo na prisão. O copeiro esqueceu do seu amigo na masmorra. Mesmo seu amigo pedindo, ele esqueceu de José. Mas Deus não. Deus não esqueceu de José. Deus moveu o mundo. Deus foi lá no coração do rei, para que José fosse liberto da sua prisão. Você pode estar preso em alguma coisa, eu não sei. Mas alguma coisa pode estar te prendendo hoje. Você pode estar vivendo em uma determinada masmorra, não sei qual. Alguma coisa pode estar trazendo sofrimento para a tua vida. E parece que Deus esqueceu de você. E você tem buscado as pessoas. Você está até decepcionado com algumas pessoas. Você não está entendendo por que ninguém me ajuda? Porque ninguém está vendo isso que eu estou passando? Porque até meus parentes me abandonaram numa situação dessa? Eu quero que você saia daqui sabendo hoje que Deus lembra de você. Deus move o mundo. Deus fala aos corações dos homens mais famosos, seja ele quem for, para libertar você da sua prisão, para resolver o teu problema. É Deus. Por isso não reclame, não murmure, não aponte o seu dedo para ninguém. Deus tem uma resposta para você. Deus vai resolver o teu problema. Deus vai tirar você da prisão. Deus vai tirar você da masmorra. Deus vai te honrar. Não esqueça disso. Segundo, Daniel foi escolhido por Deus, Daniel, para uma grande missão. Mas também eu posso dizer que José também foi escolhido por Deus para uma grande missão. Mas não pense que Daniel e José eram diferentes de você. Você é um Daniel. Você é José. Deus tem uma missão na tua vida. Você. Deus te chamou porque Ele tem um propósito na tua vida. Deus não te chamou para você levar a vida de qualquer jeito. Deus te chamou porque Ele quer te usar para alguma coisa. Você tem um objetivo, Deus tem um objetivo na tua vida. Procura saber qual é, meu irmão. Você não serve a Deus à toa, de qualquer jeito ou sem nenhum motivo. Você foi escolhido porque Deus tem algo na tua vida. Deus quer te destacar. É isso. Não ande cabisbaixo. Deus quer apresentar você ao mundo. Deus quer dizer: isso aqui é meu servo. Esse aqui é obediente, é meu servo. Deus quer te apresentar ao bairro. Dê testemunho.
seja obediente, seja fiel. E Deus quer dizer ao bairro: olha, está aqui o meu servo. Deus quer dizer à cidade, ao estado: está aqui o meu servo. Isso Ele fez com Daniel e faz com você. Ele te honra, Ele te apresenta. Mas Deus quer fazer algo muito mais importante, que é anunciar que Jesus vem. Olha a mensagem de Deus desde Gênesis, lá em Gênesis 3,15, Ele já estava anunciando a vinda de Cristo. Ele estava anunciando a vinda do Messias. Lá em Gênesis. E depois Ele vem anunciando através dos profetas, e Ele anuncia nos dias de hoje. E Deus usou os homens lá no passado, Deus usou os profetas, Deus usou os discípulos e os apóstolos, e Deus usa você hoje para anunciar a vinda de Cristo. Jesus está vindo. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vinda de Cristo. Você precisa estar preparado. Não somente preparado para esperar Jesus, mas preparado para anunciar a sua vinda, você. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Você tem sonhos, feche seus olhos. Lembra de algum sonho que Deus colocou no teu coração? Não sei quando. Pastor, eu lembro. Deus colocou um sonho no meu coração faz tempo. E eu estou aguardando a resposta. Eu não sei quando ele vai ser realizado. Se ele veio de Deus, aguarde, espere. 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 Se Deus colocou ele no teu coração, ele vai se cumprir. Espere. Aguarde o momento de Deus. Mas se você esqueceu, não tem problema, Deus não se esquece. Porque José já tinha esquecido do sonho. Os irmãos de José também tinham esquecido. Os pais de José tinham esquecido. Mas Deus não esqueceu do sonho que Ele colocou no coração de José. Ele não vai esquecer do sonho que Ele colocou no teu coração. Eu não sei qual é. Talvez você não saiba, mas Deus colocou um sonho no teu coração e Ele vai realizar. Você precisa estar preparado para ser usado por Deus no momento certo. Quando Deus for realizar esse sonho na tua vida, você precisa estar preparado para ser usado. O percurso de José e de Daniel foram difíceis. A história diz isso. Talvez o teu percurso também seja difícil, não interessa. Mas Deus quer usar você. Deus quer fazer. Todas as promessas que Ele te deu, Deus faz cumprir na tua vida. Mas a maior promessa é a vinda de Cristo. Você precisa anunciar essa vinda. Você precisa dizer ao mundo: esse é o maior propósito e objetivo que Deus tem no teu coração, é anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Anuncie isso. Deus te escolheu para isso. Eu quero que você ore. Ore não somente pela tua vida, para que você seja usado por Deus, mas também ore pelas pessoas que estão conosco hoje, por aqueles que estão conosco e ainda não foram alcançados por essa graça misericordiosa. Porque nós queremos encerrar esse momento fazendo um apelo a você, convidando você. Eu não posso deixar passar essa oportunidade sem te convidar. Se tem alguém conosco hoje, que Deus colocou um sonho no teu coração, e você sabe que tem um chamado, e você sabe que Deus te escolheu, mas você ainda não tomou uma decisão, você pode fazer isso hoje. Se você está aí,
com seu coração perturbado, dizendo: olha, eu entendo, Deus me chamou, Deus tem um propósito na minha vida, eu fui escolhido por Deus. Se você entende isso, hoje, você pode tomar uma decisão. A tua primeira decisão é entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa te usar, não tem outra. Você pode estar afastado, você pode estar dizendo: não, eu saí do propósito de Deus, eu saí do objetivo de Deus, Deus me chamou, mas eu fugi. Você pode voltar. E eu quero te convidar hoje, agora, nesse instante. Se tem alguém conosco hoje, dá um sinal onde você está. Você quer voltar, você quer entregar a sua vida a Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Deus seja louvado. A segunda pessoa que entendeu hoje: Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem uma missão para mim. Hoje, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero que essa missão e esse propósito de Deus se cumpra na minha vida. Hoje, a segunda pessoa, hoje, dá um sinal onde você está. Nós queremos orar por você. O irmão que estiver mais próximo desse novo irmão, traz ele aqui, acompanha ele até aqui. O irmão mais próximo dele, estiver mais próximo, traz ele aqui. Nós queremos orar para encerrar. Enquanto nós estivermos orando, você pode sair do seu lugar. Enquanto a igreja está orando, se você tem vergonha, ninguém está olhando para você. Tenha vergonha de fazer outras coisas, mas não de tomar uma decisão dessa. Você sai do seu lugar. Meu querido, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Qual é o teu nome? Cassiano. Deus te abençoe, Cassiano, no nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos te louvar, Deus, porque mesmo com as nossas falhas, nós reconhecemos que somos falhos, somos humanos, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, e o teu poder e a tua misericórdia nos alcança, Deus. Nós te louvamos porque mais uma vida se rendeu aos teus pés, Pai. Te louvamos porque os céus estão em festa. A tua igreja também está em festa, Deus, porque nós sabemos que uma vida foi salva. Nós sabemos que o Senhor foi misericordioso no dia de hoje, não somente para conosco, mas para com esta vida que está aqui à frente, Deus. Cuida do teu servo, Pai. Abençoa o teu servo, usa ele, Deus, no nome de Jesus. Ao sair desta casa, Deus, quando ele sair deste portão, Deus, não permita, Deus, que o diabo tire a semente do seu coração, Pai. Mas que esta semente, ela possa ter caído em uma boa terra. E ela possa germinar e frutificar para a tua honra e a tua glória, Deus. Obrigado, Paizinho, por esta reunião, por cada um dos teus servos que aqui estão. E no próximo domingo, Deus, traz aqueles que estão em casa, aqueles que estão de pijama, aqueles que estão nas redes, aqueles que estão nos seus sofás, que estão acomodados em casa. Traz eles, Deus, para esta grande reunião, para esta festa, Deus, para te honrar, Deus, junto com a tua igreja, Pai. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Nos leva para casa, Deus. Nos honra, Deus. Faz com que os teus sonhos se realizem na nossa vida, Pai. E nós te oramos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o amor incondicional de Deus Pai, e a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todo o povo de Deus que habita nesta terra, Pai.
esteja sobre esta igreja, Deus. Esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a vida e os lares dos nossos familiares, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: glória a Deus, aleluia. Sente, meu querido, sente. No nome de Jesus, sente. Senta aí, meu irmão, senta ali. A secretária vai pegar o seu nome e seu endereço. Senta ali. Faça uma oração silenciosa. Agradeça a Deus por você estar aqui. Agradeça pela tua vida. E os homens, terça-feira, nós esperamos você aqui na igreja. Venha com o objetivo de comunhão. Eu quero estar na igreja para estar junto. Eu quero estar na igreja para estar com meus irmãos, para conversar, para dar um abraço ao meu irmão. Abraço não pode? Para ver o meu irmão. Eu aguardo você na terça e na quarta. Terça e quarta é culto de oração. Deus abençoe. Sacode a terra em sua presença, não há palavras, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça,
seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.